Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho hoje está em Mateus, capítulo 7, dos versículos 15 ao 20. E é esse trecho, essa perícope, como nós já temos falado, perícope, é esse trechinho de texto que na nossa Bíblia às vezes vai com um subtítulo em cima, Então todo aquele pedaço de texto que está entre um subtítulo e outro é uma perícope. Essa perícope Jesus fala alerta sobre os falsos mestres e diz para os seus discípulos que pelo fruto eles conheceriam a árvore, Esses falsos mestres dariam seus frutos e os frutos deles não seriam bons, não seriam condizentes. E você que ouve nosso evangelho diariamente, que tem acompanhado aquilo que nós temos falado aqui na IBRAVE, sabe muito bem que o principal grupo de oposição a Cristo, que não aceitava as palavras de Jesus, que vivia criticando Jesus, seu ministério, queria pôr tudo a perder, queria desmerecer, desmoronar tudo aquilo que Jesus estava construindo durante sua vida aqui, e que posteriormente foi o grupo que participou da entrega de Jesus para o Império Romano, da traição de Cristo, Judas foi só o elemento principal, mas por trás dele existiam ali todos os vários mestres da lei, vários fariseus, vários líderes religiosos. Esse grupo era o grupo aí que estava contra Cristo. E hoje ainda nós temos esses falsos mestres, esses falsos profetas, essas pessoas que ensinam o seguir a Cristo de uma maneira errada, de uma maneira equivocada. Jesus aqui diz que pelos frutos nós conheceríamos esses falsos mestres. E eles eram legalistas, fundamentalistas, moralistas. Hoje, na igreja brasileira, na igreja evangélica brasileira, existem muitas pessoas que são como esses falsos mestres, esses falsos profetas aqui, esse pessoal que estava contra Jesus aqui nessa época, que era extremamente moralista. As pessoas hoje elas continuam assim. Infelizmente, elas querem ensinar os outros a como seguir a Cristo, querem se colocar como exemplos, querem, entre aspas, exortar aos outros. E fazendo isso da maneira que fazem, reduzindo o evangelho a uma série de regras morais a serem seguidas, uma série de regrinhas comportamentais, uma série de listinhas de pecados, de pode ou não pode, essas pessoas se comportam justamente como esses falsos mestres que Jesus nos alerta aqui. Puxa, Ítalo, mas por quê? São pessoas piedosas que muitas vezes querem ensinar aos outros um evangelho puro, um cristianismo puro, ascético, sem pecado. E por que você está chamando eles de falsos mestres? Primeiro, justamente porque eles dão um enfoque exagerado sobre o pecado e apagam a principal obra da cruz, que é a redenção, a graça sobre nós. Então aí já está errado. Quando você se deparar com uma pessoa que quer ensinar aos outros, mas ela não para de falar de pecado, não para de alertar sobre pecado, não para de frisar sobre pecado, tome cuidado, porque o apóstolo Paulo falou isso, não pequeis, não sei o que lá, tome cuidado, porque é uma pessoa que está presa aos méritos. Ela acha que ela tem de viver uma vida sem pecados para que ela possa agradar a Deus. E não é isso que Jesus veio nos ensinar, não é este o ponto central do cristianismo. O ponto central do cristianismo é que Jesus morreu por nós. Nós estamos salvos se nós acreditarmos na obra de Cristo. E o Espírito Santo vai trabalhando dentro de nós aquilo que precisa ser mudado, sem que ninguém fique falando. O tema central não é o pecado, não é o meu erro, a minha falha, porque a minha natureza humana é caída, é falha. Eu vou errar, vou pecar. O ponto central que tem que ser destacado e dito e frisado é a graça de Cristo. Então, justamente por isso, já tem aí um primeiro problema, que a pessoa aqui fica enfocando a questão errada, ela se equivoca nisso. Mas nós também dizemos aqui que eu também digo que
pelos frutos, essas pessoas não dão os frutos, e podem ser reconhecidas como os moralistas, né? Podem ser reconhecidos como falsos mestres. São pessoas que estão aqui dentro desse escopo, né? Que Jesus diz para nós tomarmos cuidado, que não dão os frutos corretos. É porque geralmente essas pessoas, elas ficam apontando pecados nos outros, ficam medindo a estatura espiritual dos outros e ao mesmo tempo produzem frutos muito piores do que aqueles que eles percebem nos outros. Então, enquanto ficam olhando o pecado X do irmão A, o pecado Y do irmão B, o pecado Z do irmão C, o pecado W do irmão D, elas estão fazendo fofoca, estão fazendo intriga, estão fazendo comentários. Elas estão tomadas de orgulho, porque acham que estão em um patamar maior e por isso devem ficar exortando à torta e à direita seus irmãos ali da congregação. Estão tão tomadas de orgulho que julgam que fulano, ciclano, irmão A ou irmão B não pode fazer isso ou aquilo na igreja, porque está em pecado, porque precisa ser disciplinado. Então, ou seja, são pessoas que estão cometendo os mesmíssimos erros desses falsos mestres, desses fundamentalistas que combatiam a Cristo e aos quais Cristo se opôs frontalmente. Então veja só que ironia, passados 2000 anos de cristianismo, nós temos crentes dentro das igrejas fazendo exatamente aquilo que os inimigos ali, digamos assim, de Cristo, na época em que Jesus estava no seu ministério terreno, faziam. Dizendo-se cristãos, seguidores de Cristo, fazem aquilo que aquelas pessoas que estavam contra Cristo, que não aceitaram o ministério, a proposta divina de Cristo aqui nesse mundo, faziam. São pessoas tremendamente fundamentalistas, moralistas, legalistas, que ficam querendo impor as coisas aos outros, enquanto a figura de Cristo fica secundária, fica relegada a um segundo, terceiro plano. São pessoas que estão dando enfoque aos pecados, estão se esquecendo do que realmente é a letra pura e simples do cristianismo. Então, isso aqui serve de alerta para nós, para que quando nós vejamos essas pessoas, nós as amemos, porque elas são, de certa forma, até desgraçadas porque lhes falta graça, né? Não a graça de Deus que abarca todos, mas falta a graça deles para com os outros. Então nós precisamos, num primeiro momento, orar para que essas pessoas enxerguem o que realmente é o cristianismo, para que elas esqueçam do pecado, de ficar apontando o pecado dos outros, de ficar avaliando os outros, e passem a olhar para si mesmas, e passem a perceber que aquilo que elas tanto condenam, que são pecados exteriores, né, como os fariseus faziam, olha, está curando num sábado, olha, essa mulher é uma prostituta, e ele fala com ela, olha, o que acontece hoje em dia, né? Olha, eu vi o irmão fazer, sei lá, falando um palavrão, fumando uma cerveja, fumando um cigarro, enfim, os exemplos, como eu sempre friso, os exemplos mais banais, mais torpes possíveis são os que eu uso aqui, mas é a mesma coisa. O que essas pessoas fazem é o que aqueles fariseus faziam. E Jesus nos diz aqui, cuidado com as obras dessas pessoas, porque enquanto dizem que estão defendendo a causa de Cristo, na realidade estão contaminadas dos piores pecados possíveis. O orgulho, a vaidade, o vaidoso que olha e fala, olha, aquele ali não pode fazer isso, aquele ali tem que ser disciplinado. Isso é vaidade. Isso é uma pessoa que está olhando para os pecados externos do outro, mas esquece que por dentro ela é a pessoa mais podre que existe no meio ali da congregação. Então, isso serve para nós vermos que, por mais que a pessoa arrote santidade, diga que fala em línguas, que é batizada no Espírito Santo, que curou, que profetizou, que viu folhas ficarem coloridas quando orou no monte, etc, 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 que eu me converti há não sei quantos anos. Por mais que as pessoas digam isso, se os frutos são o ciúme, a inveja, o orgulho, a vaidade, a maledicência, falar mal dos outros, a conversinha, a fofoca, coisas que vêm para minar a igreja, para causar divisão na igreja, essas são as obras as quais Jesus mostra que não podem os espinheiros darem frutas e aos pés de urtiga não darem figos.
Então, quando a pessoa faz isso, ela é um pé de urtiga que está dando figos. Então, nós devemos olhar e não precisamos julgar a pessoa externamente, não precisamos falar com os outros, mas devemos orar por aquela pessoa e entender que dali não procedem bons frutos, procede só o falatório, procede só a pompa, como aconteciam aqui com os fariseus. Então, essa passagem de hoje, ela é muito importante, porque a igreja de hoje, muitos cristãos na igreja de hoje em dia, têm sido como os moralistas, os fundamentalistas da época de Jesus. Embora achem que estão vivendo o pleno cristianismo com a sua vida ascética só por fora, porque por dentro são podres, como eram os fariseus, estão contaminados, são árvores que dão frutos ruins, nem os bichos comem esses frutos que essas árvores dão. Então, que nós estejamos alertas, para que isso não se suceda conosco, para que nós não estejamos assim, e para que nós possamos orar, para que essas pessoas realmente tenham um encontro com Cristo, para que essas pessoas realmente entendam o que é a graça de Deus sobre a vida delas. Que elas parem de olhar para os outros e passem a olhar mais para si mesmas, porque é para isso que Jesus veio a esse mundo, para nos matar a nossa natureza humana, essa natureza que quer falar mal do outro, quer invejar, quer ser orgulhosa, quer ser maledicente, e etc, etc. Quer ser glutona, né? Cristãos que não fumam, não bebem, mas enchem a cara de comida. Então, que isso sirva para nós como um alerta, para que nós estejamos mais apegados a cada dia à graça de Cristo e nós possamos conviver com o nosso pecado, embora saibamos que precisamos pedir a Jesus que nos ajude a vencê-lo dia a dia. Nós possamos entender que o pecado faz parte da nossa natureza humana, mas que nós temos alguém que é mais forte, que é o Espírito Santo, concedido por Jesus, e que não estamos culpados disso, porque Cristo está conosco, Cristo nos regenera, intercede por nós, nos salva com a sua graça. Deus te abençoe, até amanhã.